Boa noite a todos. Desculpe o atraso. Então, o pessoal está chegando. Hoje é quinta-feira. Hoje eu vou pegar leve, Renatinha, o show. Vai ser mais leve hoje, prometo. Então, um problema específico exige um jejum específico. Se consagrar por algo, sempre é a certeza de colocar Deus na coisa. Colocar Deus no negócio. Qualquer coisa que você vai fazer, você coloca Deus no lugar quando você se consagra por aquilo. Quando você dedica tempo em oração e jejum por isto. Então, o meu ponto é, às vezes nós estamos correndo por todos os lados, buscando uma solução, e o que nós precisamos, na verdade, é de apertar o botão certo, buscar uma resposta em quem detém as respostas. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. E o que nós precisamos entender é que os caminhos de Deus, o caminho de Deus é perfeito. E que Ele tem uma solução melhor do que as nossas soluções. Por isso, orar pela sua vontade, faça-se a tua vontade, ou se conformar com a sua vontade, renovando a sua mente, é o caminho para ter 100% da vitória. Algumas pessoas vão ter 90%, outras pessoas vão ter 80%, vão ter 50%. A verdade é que o mundo que Deus nos deu, ele não é fatalista, ele não anda por absolutas certezas como numa matemática exata. À medida que você segue, que você caminha, você vai ampliando o seu impacto nesse mundo ou vai diminuindo ele. Se José tivesse dormido com a esposa de Potifar, ele teria anulado o chamado dele. Ou, no mínimo, atrasado muito tempo. Então, existem erros que é como um GPS, você vai se guiando, se conduzindo, e quando você erra o caminho, ele diz recalculando. Só que quando você recalcula demais a trajetória, você gasta muito tempo. E o caminho mais extenso entre dois pontos é um atalho. Então, querer a vontade de Deus é o desejo de todo filho. Eu não tenho medo da vontade de Deus. Eu não tenho medo da verdade. Eu aprendi a entender que a verdade é a melhor coisa que a gente pode ter. Então a Bíblia diz, ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem, o amargo de doce e o doce de amargo, a luz de trevas e as trevas de luz.
Então, o que nós precisamos de fato é de uma vida transparente, verdadeira. E para ser verdadeiros, nós temos que ser limpos, né? A bem-aventurança diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus implica em ter um coração limpo. Então diz Tiago: limpai as mãos, pecadores, purificai as mãos, limpai o coração, vós de duplo ânimo. O que nós precisamos, na verdade, é de uma vida aplicada a um propósito, sem devaneios, sem olhar para os lados. Lembra da mulher de Ló? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Tem gente que se paralisa porque fica pensando como poderia ter sido. Entenda que isso é, mais uma vez, remontar à ideia fatalista. Há muitos jogadores na mesa porque as apostas são altas. E a decisão dessas coisas vão se formando à medida que as nossas decisões são feitas. Então não existe um resultado. Eu escrevo no meu livro Metanoia, e queria que todos vocês lessem, sobre a lógica do fatalismo, né? Não existe um dia específico para você morrer. A sabedoria vai prolongar seus dias, diz a Bíblia. Bem-aventurado é o homem que honra seu pai e sua mãe. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Se prolonguem seus dias na terra. Quer dizer, então, que se você não obedecer esse mandamento, você pode morrer precocemente. Como Sansão, que morreu novo, porque se entregou a prazeres, quebrou todos os seus votos. E a força de Sansão não estava no seu cabelo, estava nos seus votos. E ao cortar o seu cabelo, ele quebrou o último voto. Ele tinha voto de não tocar em coisas impuras, tocou. De não tomar vinho, isso supõe-se dentro do texto, entende-se, que naquela festa ele bebeu. Ele não podia casar com uma mulher estrangeira e casou. Ele não podia cortar o cabelo e cortou. Então ele ficou fraco, porque por várias vezes ele brincou com Deus. Entenda que brincar com Deus não é uma coisa boa de se fazer. Nós precisamos nos posicionar. Hoje eu preguei uma mensagem muito séria, né? Falei sobre Gideão. Espero que você tenha ouvido, né? Se não, ouça lá no CN Play. E eu falei realmente sobre um reposicionamento que nós temos que ter. Diante dessa crise que nós estamos vivendo, é hora de tomar uma decisão, de servir a Deus de verdade, não ficar na margem. Não ser um marginal da fé, não ser uma pessoa que vive na periferia dos acontecimentos do mundo. O que a gente precisa fazer é decidir. O maior poder que Deus te deu é a vontade, é a escolha. E você exercita a sua escolha quando você jejuma, porque você cria uma escolha forte, um poder forte de fazer uma decisão a despeito do sofrimento que você está tendo. Então você encara um propósito com a cara e com a coragem e você enfrenta você mesmo. E você reforça o seu intuito de querer aquilo que você está buscando mais do que se livrar daquele sofrimento momentâneo, talvez um momento mais de crise dentro do jejum, de querer comer ou querer passar aquela fase mais aguda, né, de dores e fome e etc. As pessoas me perguntaram sobre dormir. Obviamente que quando você começa a jejuar, você tem menos nutrientes no corpo, então o seu corpo quer entrar em hibernação. Ele quer gastar menos energia. O seu cérebro funciona assim, ele gasta menos energia que pode. Ele gasta 25% da energia do seu corpo, apesar de ter somente 1,5 kg. E então, quando você jejuma, é normal ter sono. É normal querer dormir. E quanto mais você
resiste isso, pode ser que você tenha uma visitação de Deus e acorde totalmente fortalecido depois de um período de sono. Isso está lá com Elias, que comeu e dormiu, comeu, e quando acordou andou 40 dias. Eu já tive uma visão de um anjo, uma vez num jejum mais profundo. Eu dormi morrendo de fome, e apareceu um anjo com tenaz e me deu uma comida. E quando eu acordei muito, muito cheio de energia, muito forte. Então você pode se alimentar durante o sono, e é realmente uma coisa científica se alimentar enquanto dorme, né? Enquanto você está dormindo, você está se alimentando, se fortalecendo, se recompondo, e com isso você começa a ter mais forças para o enfrentamento dos outros dias de jejum que você se dedicou. É claro, algumas pessoas vão ter outro fenômeno, que é insônia, porque deixar de comer. Eu já tive insônia também, porque eu fiquei sem comer e rolei na cama a noite toda, né? Isso pode acontecer. A mais variadas respostas, dependendo de como está o seu organismo naquela fase, naquele tempo. Alguém me perguntou sobre diabetes, se podia jejuar. Eu falo do jejum bíblico e não do jejum como medicina, apesar de dar alguns toques dentro da medicina. Então eu falo da teologia do jejum. Por não ser médico, eu não posso falar. Procure o seu médico e pergunte para ele se você pode jejuar. Se você tem diabetes tipo 1, com certeza não. Tipo 2, consulte o seu médico. Mas você pode jejuar outras coisas, não somente comida. E você pode orar e Deus te curar da diabetes, que eu já vi isso acontecer, tá? Eu realmente acredito. E o jejum o jejum não é uma dieta, é uma oportunidade de reeducar seus hábitos alimentares. Quando você fica 3 dias sem comer, primeira vez que você come algo, você vai saber se aquilo te faz bem ou te faz mal. Retirar gordura, refrigerante, açúcares, chocolates, é uma obrigação sua, né? Não é que você não pode comer isso nunca, por favor. Eu não sou tão radical assim, mas é importante que você tenha uma atividade contínua de consagração. E consagrar a Deus é dedicar algo a Ele. E quando você dedica algo a Deus, aquilo é dele. E quando aquilo é dele, Ele toma conta daquilo, porque Deus cuida do que é dele. Tudo que você entrega na mão de Deus de verdade passa a ser dele. E Deus cuida das coisas dele. E se você é dele, Deus vai cuidar de você. Se vocês têm dúvidas, se entregue de novo. Realinhe sua consagração. Nós fizemos um jejum nacional, lembra? Na Inglaterra, depois de um dia de jejum e oração, a esquadra espanhola foi derrotada num ato de intervenção divina. Aconteceu, tem até um filme fantástico chamado Elizabeth, onde a atriz diz: aqueles que vêm, que seriam os espanhóis, eles têm uma mistura no filme com os mouros, né? Você vê os traços bem árabes neles, trazem a bandeira da Inquisição. Nós vamos ter que lutar pela nossa liberdade. Abraham Lincoln, num dia nacional de oração e jejum durante a Guerra Civil, convidou Deus para a batalha. Antes do dia D, da Segunda Guerra Mundial, e também quando Napoleão estava para invadir a Grã-Bretanha, períodos de jejum foram proclamados. Jejuns nacionais por problemas nacionais, jejuns que são feitos pela família, né? Você lembra de Nínive? Havia uma sentença sobre Nínive. Nínive estava para ser destruída, e o que aconteceu foi que eles proclamaram um jejum de 3 dias e a sentença foi revogada. Jejuns revogam sentenças, é a mesma coisa que eu disse sobre
o livro de Esther. Jejum de internet é considerado jejum ou é jejum somente ausência de alimento? Qualquer tipo de abstinência para orar e adorar é jejum. Agora seria realmente importante que você tirasse algo que te custa. Não entregarei nada a Deus que não me custe algo, né? Disse Davi. Então é importante você entender-se, conhecer o seu corpo, entender o que funciona mais. Alguém me disse, eu estou jejuando alguns dias até meio-dia, ou até tal hora. Chega um momento em que aquilo não funciona mais para você, porque você já acostumou o seu corpo a ficar daquela hora, aquela outra hora sem comer. Então já não é mais um sacrifício, né? Já não lhe custa tanto. Você tem que modificar essa maneira de jejuar. E você não precisa ficar jejuando a vida inteira de um modo. Existem tantos modos de jejuar. A beleza do Evangelho é essa diversidade, essa maneira tão rica de poder trabalhar essa agenda. Se eu ler para você primeiro a Reis, capítulo 19. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, está falando de Elias, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você vê o que eu acabei de dizer sobre jejum e descanso. Na verdade, jejum e descanso é a grande máxima. Se você quiser regenerar, autocurar-se, se você quiser mudar completamente seus hábitos, você sabe, você tem um prazo, alguns dizem 21, 30 dias, 60 dias, né, ou 3 vezes 21 dias, para você emplacar um novo hábito na sua vida. Isso faz com que você mude completamente seu estilo de viver. E aproveite esse momento desse isolamento social para você sair disso com um novo apetite, com a nova dieta. Entenda que quando Saul foi chamado rei, ele teve que mudar a sua dieta, né? João Batista tinha uma dieta específica de mel silvestre e gafanhoto. Jesus comia carne, é verdade. Foi até acusado de ser comilão de carne e beberrão de vinho. Mas eu imagino que Jesus era muito, com certeza, saudável na sua alimentação. E ter uma alimentação saudável já não é opcional para quem quer viver muito e cumprir seu propósito na vida. Eu comecei falando para vocês que você não tem um dia para morrer. E se você comer mal, se você não se exercitar, se você não tiver hábitos saudáveis, se você não fizer suplementação, se você não cuidar da sua saúde, você vai morrer antes do que devia e não vai poder potencializar a sua vida. Se você guardar amargura e ressentimento, se você se deixar enganar pelo seu cérebro com histórias ruins que você conta e o seu cérebro mandar todas essas informações para o seu corpo, dizendo que você está em perigo, que você vive em perigo. O cérebro, como a atenção como um músculo, se você mantém-se atento todo o tempo, o músculo enfraquece, então você perde o poder de foco, você perde a habilidade de manter-se concentrado sobre algo, então você fica impedido de ter uma decisão forte. Nós precisamos de pessoas com decisão forte. Eu falei agora sobre os 300 de Gideão, eles eram homens com uma decisão forte. Eu respeito pessoas com uma decisão forte. Existia um filme lindo chamado Invencível. Invencível. Um filme fantástico. Mostra um homem com uma decisão forte. Pessoas que decidiram. Pedro diz, para onde eu vou? Só tu tens os caminhos da vida. Tem pessoas que os problemas surgem, elas têm uma opção de desviar, uma opção de se afastar, uma opção de deixar Jesus. Essa opção ela não existe. É mais fácil morrer, né? Não tem uma opção de abandonar o evangelho, de deixar de ir na igreja, de deixar de ter comunhão, de deixar de servir a Deus. A outra opção, que não é opção,
é dramática demais, é cruel demais, né? Então, se você for ler a Bíblia, a prática do jejum é uma prática constante e veemente, porque, como eu disse, jejum reforça a sua vontade, o seu poder de decidir, de garantir que a sua decisão seja mantida. Eu respeito homens assim, com uma só palavra, porque quando você quebra a sua palavra, você mesmo começa a desconfiar de você, você começa a se sabotar, você entra num processo de autodestruição, porque quando as pessoas se amam é porque elas fazem o que é certo. As pessoas não gostam de si porque elas fazem coisas erradas. Ama teu próximo como a ti mesmo, é o grande mandamento. O grande mandamento é amar os outros como você se ama. Então o jejum é verdade, faz parte de uma faxina, de uma limpeza orgânica. E para a faxina você precisa de usar água. Evite bebidas com conservantes, evite bebidas ácidas, evite bebidas com sais minerais. Eu já fui um idiota, às vezes continuo sendo. Eu fazia jejum logo quando lançaram o Gatorade e achava o máximo ficar tomando Gatorade jejuando. Até que eu fiquei com pedras nos rins e fui parar no hospital. Então, cuidado com o que você bebe, consome durante o jejum. Água limpa a sua casa física. Então, ela facilita que as toxinas dentro de você sejam eliminadas do seu corpo. Ajuda a eliminar o lixo armazenado no processo de desintoxicação. Então, se você puder, as pessoas perguntam, eu posso jejuar trabalhando? Sim, pode. O ideal seria que você pudesse diminuir seu ritmo, entendeu? Como eu disse, a hibernação é um mecanismo de sobrevivência usado pelos animais. Quando a quantidade de alimentos ingerida é menor do que a costumeira, seu metabolismo desacelera para gastar menos energia. E o resultado disso é muito sono. Se você puder dormir, faça isso. Como Elias, né? Eu acabei de citar esse texto. As pessoas me perguntam, eu preciso jejuar com um único e exclusivo propósito ou posso ter vários motivos para que meu jejum se faça agradável? Eu sugiro que você coloque metas. Eu disse aqui outro dia, eu coloquei metas no período que eu jejuava e orava nos montes. E eu tenho todos aqueles pedidos respondidos. Todos, absolutamente. É incrível como Deus é fiel. Gente, é incrível como você faz parceria com Deus para buscar algo, como Ele te honra. As moças querem casar, mas elas ficam, às vezes, ao invés de se consagrar e dedicar-se para Deus, procurando. Os homens querem casar e ficam investindo em várias moças. Isso é o que a Bíblia chama de duplo ânimo, né? Ou falta de vergonha. Desculpa, eu falei que não ia bater hoje. Mas a verdade é que nós precisamos nos concentrar sobre algo e buscar aquilo com oração e jejum, seja o que for. E eu vou falar para você, seja o que for, se for digno, amável, respeitável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja o que for, que você buscar diante de Deus em oração e jejum, você vai conseguir. Se for digno. Não é jejuar para tirar a mulher do outro cara para casar com ele. Não. Isso aí. Aparte-se do mal todo aquele que invoca o nome do Senhor. Deus não se mete em maracutaia. Quem faz isso é aqueles espíritos lá que a cartomante diz que em 3 dias traz o amado, enfeitiça ele, faz ele ficar sem ver e traz ele. Isso tem um custo enorme, é uma parceria com o inferno. E isso, no fim, como diz a rapaziada da geração Y, dá ruim. Então, fazer simpatia, né? Eu vi cada história de simpatia mais terrível do que a outra, para tentar enfeitiçar pessoas, controlar a vontade delas, e no final, essas coisas acabam terminando muito mal. Então você vai
apelando, buscando a Deus no período de jejum, e as urgências e os pesos e as angústias vão aparecendo. Às vezes você começa o jejum com um propósito, daqui a pouco vem um peso. Sabe o que é um peso de oração? É quando você tem uma coisa dentro de você que te incomoda. Você tem uma coisa que te incomoda? É Deus te chamando para orar sobre aquilo. Eu carrego um peso pelo Brasil, sabe? Já há muito tempo eu sonho com o Brasil, eu me preocupo com tudo que acontece, eu tenho muitas compreensões. E às vezes Deus até me mostra as coisas. E às vezes Deus me dá peso sobre pessoas. Se você começa a se lembrar demais de alguém, Deus está te chamando para orar por aquela pessoa. É verdade? Às vezes tem uma situação que você fala assim, aquela causa na justiça, você tem um peso sobre isso. Deus está te chamando para um período de livramento, onde você vai entrar com providência. É o que eu estou falando, não tem fatalismo. É como se Deus tivesse desenhado tudo, deixado tudo no fluxo. Não, existe uma parceria entre céus e terra, entre o divino e o humano. Essa parceria faz com que as coisas aconteçam na terra. Faça-se a sua vontade aqui na terra como no céu. Supõe-se que a vontade de Deus não está sendo feita. Se Deus está me pedindo para orar para a vontade dele ser feita, é porque a vontade dele não está sendo feita. Então não existe fatalismo, e eu repito, para Deus ter que controlar o planeta e deixar que tudo aconteça segundo a sua vontade total, completa, absoluta, ele tinha que fazer da gente, todos nós, tinha que fazer robôs, controlar-nos por controle remoto. Eu não podia decidir. As pessoas perguntam, por que isso aconteceu? Por causa de Deus? Não, por causa do homem. Deus não peca nem tenta ninguém. Os homens erram e colocam a culpa em Deus. O planeta está do jeito que está porque homens se apostataram, se desviaram. Deus pode intervir quando nós pedimos a Ele para intervir. E Ele intervém. E a minha oração esses dias está nervosa, tá? Eu estou bem sério esses dias. Não estou gostando da atitude, né, daqueles que estão se aproveitando dessa crise para ganhar, para capitalizar, para se dar bem, para roubar, para mentir, para enganar, para manipular, para controlar. Eu vou falar uma palavra profética. Até o final desse governo, desse primeiro mandato, não sei se vai ter outro, dizem que sim, muito juízo vai acontecer de Deus. Até o final desse ano, tem uma espada sobre os maus. Esse não é uma boa temporada para fazer coisas iníquas. Não é. Eu sinto que o cordão está curto. É um momento de muito sofrimento para muitas pessoas. Eu estou na ponta, né? Eu sei o que as pessoas estão passando. Eu vejo as pessoas sofrendo. Mas a boa notícia é que se você está sofrendo, você tem onde recorrer. E se você se prostrar diante dele, ele vai te atender. Ele atendeu lá a mãe de Ismael, enquanto o menino chorava. O anjo apareceu e deu uma promessa para ela. Estava falando agora com o empresário, há pouco, disse, nosso Deus é tão bom. O que você pensar que ele é bom, ele é bom. Ele é tão poderosamente próspero, abundante. Duvida disso? Pega um telescópio e olha para o universo. Quem está por detrás disso tudo? Como diz o salmista, quando eu olho para os céus, eu só posso dizer magnífico. Algumas vezes você começa um jejum para tirar uma refeição. De repente você sente um peso para você manter até mais depois. É importante você ir devagar e acelerando. Devagar e acelerando. Nunca jejuou 3 dias, não faça isso de uma vez. A não ser que você esteja realmente num momento muito dramático. Momentos dramáticos exigem atitudes dramáticas. Tem gente que diz que não consegue jejuar. Se eu tivesse no lugar de algumas pessoas, eu não tinha fome. Lembre-se, vá devagar, acelere. Às vezes você vai ter um peso de oração durante o jejum sobre um assunto.
o assunto vem sobre você, é como se fosse um encargo, um peso que cai sobre você, e você começa a responder àquilo que lhe foi entregue como uma ação. Quando Deus quer mudar algo, Ele começa a distribuir encargos de oração para os seus filhos. O jejum errado. Há pessoas que conseguem sacrificar contra a obediência. Deus não tem prazer em sacrifício, senão que se obedeça. Não é sacrificar contra a obediência de Deus. Tentam distrair a atenção de Deus das coisas que negligenciam por meio de atividades religiosas. Jejum não é tão importante como fazer a vontade de Deus. Há pessoas que jejuam para impressionar pessoas, para parecer espirituais. Nada é tão carnal como tentar parecer uma pessoa espiritual. Já viu o santo da galocha, o santarrão, o sujeito que se apresenta, que te olha de cima, né, que parece superior. Quando sobra, sempre falta em algum lugar. Quando sobra santidade, quando sobra espiritualidade, quando sobra eloquência, impostação de voz, falsetes na voz e cantando, quando sobra é porque faltou em algum canto. Nós estamos tentando impressionar a quem? Quem é o nosso auditório? Quem é a nossa plateia? Quem nós queremos chamar para a nossa briga, para a nossa guerra? Então, eu acho que tá bom por hoje, né? Tá bom? Voltamos amanhã. E vamos ter um período agora para 3 perguntinhas. Deixa eu ver se tem 3 perguntas aqui. Uma pessoa de decisão forte. Como ser uma? Como ser uma pessoa de decisão forte? Primeira pergunta. Eu estou dizendo, você quer comer e você não come. O que te faz uma pessoa de decisão forte? Você quer pecar e não peca. Você deseja algo e não. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é fazer o que você não quer. É não fazer o que você quer fazer e que é errado. Então você se propôs a fazer um jejum. É natural ficar sem comer? Não. Tanto que a Bíblia diz que jejum é aflição de alma. Se jejum é a aflição de alma, você está ali afligindo-se. Alguém me mandou uma mensagem dizendo, eu estou tão feliz, eu estou no 2º dia de jejum e tão feliz. É óbvio, acontece essas coisas, você está alcançando graça, essa alegria é o resultado que Deus respondeu, entendeu você, respondeu rápido. Às vezes ele responde, não precisa nem jejuar, muitas vezes ele faz. Na verdade, todas essas bênçãos que a gente tem foram dadas, né, sem a gente fazer esforço nenhum. A gente só precisa se alinhar, e jejum é alinhamento. Então você está se alinhando, né? Então você vai lá e sente vontade de comer, não come. Sua vontade está em exercício. Você está na academia. Você tem a academia do cérebro, você tem a academia física, você vai para a academia. Você tem a academia da vontade. A academia da vontade é você exercitar o seu poder de fazer escolhas de qualidade, a despeito dos seus sentimentos. Bispo, como fica o mundo espiritual quando estamos em jejum? Fica revirado. Se você pudesse ver o mundo espiritual quando nós começamos a jejuar, é uma loucura. Se você quiser uma descrição disso, vai lá no capítulo 10 de Daniel. Você vai ver o que acontece quando você começa a jejuar e orar. Um negócio fica sério, Vamos ver aqui mais uma pergunta. Tô com enxaqueca. Enxaqueca é sério, gente. Enxaqueca merece um cuidado, um tratamento, né? Então tem que saber a origem da sua enxaqueca. E você não tem que perseverar num jejum que você está morrendo de dor de cabeça. Não.
Vai lá, toma um banho, toma um remédio, come alguma coisa, melhora e depois vai jejuar de novo. Entenda, você tem a vida inteira para fazer isso, tá? Faz isso, agora você está aprendendo, faz a vida inteira, você vai ver o tanto que você vai romper. Eu posso apostar em todos vocês que estão acreditando e tomando posse desses princípios, que daqui a 5, 10 anos você vai ser uma pessoa absolutamente vencedora, entendeu? Absolutamente em todos os quesitos da vida. Você vai ser completo, pleno, vai ser inteiro e próspero. Prosperidade não é só ter dinheiro, prosperidade é ter uma família ajustada, prosperidade é ter filhos obedientes e servos de Deus que amam Jesus, prosperidade é ter emoções equilibradas, é ter um casamento saudável, é ter uma vida emocional equalizada. Prosperidade é como uma laranja que tem muitos gomos, ter dinheiro é só um gomo. Então ter dinheiro não te faz feliz, mas ajuda, porque é uma parte, né? As pessoas dizem, para que ser rico? E eu pergunto, para que ser pobre? A cultura judaica fala sobre prosperidade. Lê o Antigo Testamento. Veja o conceito sobre riqueza que existe na Bíblia como um sinal de que você está realmente seguindo princípios, obedecendo princípios. Tem gente que nem crê em Jesus e segue esses princípios e dá certo. A prosperidade é fruto de obedecer princípios. E Moisés disse, em obedecendo esses mandamentos, o homem viverá. Vamos lá, eu vou responder mais 2 perguntas. Eu falei, normalmente nós somos provados dentro da área que Deus quer que trabalhemos para o reino. Perfeito, Leandro. Tá bom, tem 2 perguntas interessantes aqui. Bom, tem tanta pergunta legal hoje aqui. Normalmente nós somos provados. Sim, você é provado na sua força, não na sua fraqueza. Quando você é fraco é que você é forte. Você é provado naquilo que você é bom. Desde que o diabo é um psicólogo milenar, ok? Ele está investigando a gente aqui há muito tempo. O diabo fica analisando você desde o útero, né? Existem demônios domésticos, né? Não é propriamente o diabo chamado Lúcifer, mas são demônios, né, que estão tentando acompanhar cada família desde que as famílias se formaram, atacando de maneiras tão pontuais, né? Às vezes os mesmos problemas surgem nas famílias. Pela fé você pode entrar em outro nível e você tem o direito de renunciar a tudo isso, de resistir o diabo e ele fugir de você. E o diabo, ele analisou cada um de nós, ele tenta encontrar nossos pontos mais fracos, as nossas forças. E ele sabe que nós somos um grande problema para ele, se nós descobrirmos a nossa força. Então ele ataca-nos naquilo que nós somos muito bons. Muito bons. Um exemplo disso, aquela mulher pega em adultério, ela se tornou uma das mulheres mais santas, porque a força dela era a santidade, mas ela foi atacada na sua identidade, na sua sexualidade, mas ela era chamada, a força dela era a pureza. Tanto que depois daquele encontro, ela se tornou uma mulher pura, extremamente pura. Moisés era o homem mais manso da terra, diz a Bíblia, está lá na Bíblia. Moisés caiu na força dele. O homem mais manso da terra quebrou as tábuas da lei. Deus falou, ok, muito zelo, entendo você, não faz isso de novo, né? Entendo que você... Tá bom, Moisés, passou. Aí Deus fala para Moisés, fala com a rocha para ter água. O povo murmura no ouvido de Moisés, murmura, Moisés pega a vara, bate na rocha 2 vezes. Deus diz, você não vai entrar na terra prometida mais. O homem mais manso da terra se indispôs com o povo, ao invés de falar para a rocha, feriu a rocha 2 vezes. A rocha Jesus não pode ser ferida 2 vezes. Só que o ponto é outro.
O meu ponto é, por que Jesus chamou Judas para ser o tesoureiro do time dele? Judas não era um ladrão? Judas teve a oportunidade de mostrar para que veio. Por que ele teve uma oportunidade? Porque foi lhe dada a chance de agir naquilo que era o dom dele. Cada um de nós temos dons fantásticos. Se nós vamos usar isso para o benefício, para o bem ou para o mal, é uma escolha nossa. Então você é tentado na sua força. Naquilo que você está sendo tentado é onde reside o seu potencial. Preste atenção nisso. As suas tentações apontam o lugar que o diabo identificou que você pode destruí-lo, acabar com ele. A sua luta apresenta um plano de inversão que Deus tem para te dar uma vitória sem medidas na área em que você está sendo testado. Alguém perguntou aqui sobre mau hálito. Mau hálito é uma coisa séria. Quando você começa a jejuar, inevitavelmente você fica com mau hálito, seu estômago fica vazio. Algumas pessoas falam para colocar tem um alimento, como é que é o nome dele? É tipo uma erva na boca, eu esqueci o nome, para diminuir isso. Mas a verdade é que você está jejuando e você se torna menos sociável. Faça o possível para escovar os dentes. Escovar os dentes não quebra jejum, tá bom? Pelo contrário, escove seus dentes. Use um Plax ou um Listerine, alguma coisa para poder amenizar esse problema. Última pergunta. Alguém perguntou aqui sobre como... Vou liberar aqui os comentários. Como posso ficar sem mexer no telefone? Eu acho que você pode jejuar de tecnologia, sim. É até importante que você se liberte da tecnologia. Às vezes você está muito vidrado em tecnologia e isso vai causar alguns problemas para você. Como ter menos relacionamentos reais e mais relacionamentos virtuais. Então, jejum de tecnologia é importante. Claro que você vai fazer jejum de selecionar, né? Faça um jejum de televisão. Faça um jejum de televisão. Eu não assisto televisão aqui em casa. A última vez que eu assisti televisão foi cruel. Foi o depoimento lá. Depoimento não, deixa pra lá. Cravo. Alguém falou ali cravo. Cravo funciona pro mau hálito. Muito obrigado, você que falou do cravo. Mas pode ser também... pode ser também o Listerine. Muito obrigado por participar até agora. Nós estamos aí já perto de meia-noite. Alguém falou sobre troca. Tenho medo de tornar uma troca. Não tem nada a ver de troca, tem a ver de alinhamento. Você está se alinhando, você está se colocando no lugar da bênção, você está se colocando no lugar onde você está se sujeitando a Deus e buscando com foco aquilo que você quer. Você está dizendo para Deus que você... Entenda, Deus deseja que você o busque. A Bíblia diz assim: em meu coração me ocorre, buscai, pois, a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença. Quando você se sente atraído por Deus, foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te chamou para estar perto. Atraído por Deus, acredite, ninguém se aproxima dele se ele não o chamar. Não foram vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi a vós.
Um beijo em todos. Não deixe de baixar o livro do jejum lá está no jbcarvalho.com. Não deixe de curtir meu canal. Me faça um favor, vai lá curtir, se inscrever no meu canal do YouTube. Eu vou fazer agora algumas lives por lá. Então já passa no YouTube agora, se inscreva no meu canal JB Carvalho. Tem muito conteúdo lá no meu canal. Essas lives estão todas guardadas lá no meu canal do YouTube. Essas lives tem lá tanto conteúdo no YouTube. Então passa lá, JB Carvalho no YouTube. Baixe o e-book pelo jbcarvalho.com e vai no YouTube, no JB Carvalho e se inscreve lá. Ótima noite a todos.